Domingo passado, o James pregando, ele falou sobre Simei. E ele falando sobre Simei, Deus ministrou no meu coração algo, até comentei com ele, né, James? Há já bastante tempo, Deus tem ministrado sobre Simei no meu coração, né? Abra comigo. Eu costumo falar Simei, porque na outra tradução era Simei, nessa é Simei. Então, se eu falar Simei, dá tudo a mesma coisa, né? 2 Samuel 16:5. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. Ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei, amaldiçoando, dizia Simei: Fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Este, este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa a Davi, que diria? Por que assim o fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixa-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, no seu caminho. Davi e os seus homens, também Simei, ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, e é ela que dirige as nossas vidas, ela que alimenta o nosso coração, a nossa alma. Fala conosco, ó Deus, e nos dê direção. Tu sabes o quanto eu necessito da tua graça na minha vida, o tanto que eu necessito, Senhor, da tua unção, da tua direção, ó Deus amado. Por isso nós te clamamos, e nós estamos aqui, porque nós temos sede da tua palavra. Temos necessidade, ó Deus, da tua palavra, da tua direção e da tua orientação em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O tempo, queridos, é muito precioso. A vida passa muito rápido. A gente vai assim, vivendo e você nem percebe o quanto que a vida passa rápido, né? O quanto que as coisas... a Vitória está tirando oferta hoje, outro dia era um bebê aqui, igual a Raquel. Lembro dela aqui, né? No colo da Rosângela, aqui na primeira fileira, e hoje já está tirando oferta, e amanhã vai casar, e daqui a pouco vem com 5, 6 filhos aqui, né? É a vida, né? Mas a gente
gasta muitas vezes grande parte da nossa vida, do nosso tempo, dando explicações para nós mesmos. Não é, psicólogo? A gente passa grande tempo da vida tentando responder para as pessoas. E a gente muitas vezes ocupa toda a nossa vida, ou grande parte dela, tentando responder para as outras pessoas, tentando dar uma satisfação, tentando se explicar, tentando se justificar, tentando mostrar para as outras pessoas alguma coisa. E muitas vezes, quando a gente é provocado ou acontece alguma situação e que nos fere, que nos machuca, a gente corre o risco de passar anos e anos, ou talvez a vida inteira, tentando explicar aquilo, tentando justificar aquilo, tentando dar uma resposta para aquilo, né? E o tempo vai passando, a vida vai passando, e a gente muitas vezes fica preso em alguma situação, tentando explicar. Se eu falo isso, né? E muitas vezes a pessoa passa ali sozinha. Se eu pudesse, eu falava isso, se eu pudesse, eu falava aquilo, se eu pudesse, eu dava essa resposta. Se eu tiver a oportunidade, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu também, né? E a pessoa se alimenta disso, porque, entenda uma coisa, a sua alma se alimenta de sentimento. O seu corpo se alimenta de comida. Mas a sua alma, ela se alimenta de sentimentos, né? É impossível você ter uma alma que não se alimente de nada. Não tem como, né? A sua alma vai se alimentar de sentimentos. E assim como o corpo necessita a alma de sentimentos sadios, né? Se você passar a vida tomando tubalina e comendo chulezitos, é gostoso, até tem gente que gosta, né? Tubalina, chulezito, mas lá na meia-idade você vai ter um monte de problema, né? Você tem que comer legumes, se alimentar direito, concorda comigo? A alma também necessita de alimentos corretos, né? E muitas vezes, preste atenção no que eu vou dizer, a amargura é doce. Muitas vezes, a raiva, o ódio, o rancor é gostoso no paladar. E muitas vezes o perdoar é amargo. Muitas vezes liberar perdão se torna uma coisa amarga. Se torna um alimento não muito gostoso. Assim como também você pensar coisas boas é a mesma coisa de encher muitas vezes o prato de jiló, chuchu, quiabo, né? E muitas vezes você se alimentar de uns sentimentos ruins é a mesma coisa que você botar uma picanha, não é? No prato com as coisas gostosas, porque os sentimentos muitas vezes ruins, eles é como a comida do corpo, né? A comida do corpo parece que tudo aquilo que não faz bem é gostoso, não é verdade? E tudo aquilo que é saudável não tem graça, não é assim? A gente vai na nutricionista, tentando emagrecer, ela pega e manda a gente comer umas porcarias que não tem gosto aquilo, né? Aí você come um dia, 2 dias, 3, uma semana, mas depois fala, não dá, né? Oh, meu Deus do céu, um x-tudo faz bem demais, né? Não é? Você comer batata frita, não é? Aquela picanha com aquela gordurinha, né, Saulo? A gordurinha depois vai para o fígado, para o coração, para ali e vira um problema, não é? Mas que é gostoso é, né? Mas comer jiló não tem graça, não é? Berinjela, chuchu, não é? Não dá. E não é diferente a alma. A alma, muitas vezes, ela gosta daqueles sentimentos ruins, né? E não gosta de sentimento bom. Mas Paulo fala assim, olha, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é saudável, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então, é uma luta que a gente tem que ter
para pensar coisa boa, porque se você pensar coisa boa, você vai ter uma alma boa. Se você tiver uma alma boa, a sua vida espiritual vai ser saudável. Amém? Quantos querem ter saúde espiritual? Então, a gente muitas vezes tem que entrar nessa luta e falar: Deus, eu quero me alimentar de sentimentos bons. Né? Simei, ele conhecia um outro lado da história de Davi. Nós conhecemos a história de Davi. Davi foi um homem que venceu Golias, de prêmio ganhou a princesa, casou com ela, se tornou um general e aonde ele ia, ele tinha sucesso. Aonde ele ia, ele vencia. Nós sabemos que Saul começou a perseguir Davi e queria matar Davi. Davi fugia de Saul. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Saul vai lá na caverna fazer as necessidades dele. Quem está escondido dentro da caverna? Davi. Aí o discípulo de Davi disse assim para ele: aí ó, Deus está entregando nas tuas mãos. Passa a faca no pescoço do camarada. Mas o coração de Davi dói. E ele fala assim: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Olha que seriedade que é isso. E ele não toca em Saul. Mas Deus entrega o reino de Israel para Davi. Saul morre. Jonatas morre. Nós conhecemos a história desse jeito. Mas esta não é a história que Simei sabia. Simei tinha uma outra versão da história. Ele era parente de Saul. Quando um rei cai, toda a família cai. Quando um rei é levantado, toda a família vai para o palácio. Come com o rei. Já pensou você ter um parente que é rei? Não é? Você come no palácio. Você tem alguns privilégios. Então, quando cai um rei, cai toda a família. Quando um rei perdia a sua posição, toda a família perdia também aquela posição de privilégio. E, de repente, Simei tinha uma versão da história. Aquele cara tomou o reino do meu parente. Ele é um espertalhão. Ele deu um jeito de tomar o reino de Saul. Ele é gambalacheiro. Ele fez rolo. Ele fez confusão. Ele guerreou até conseguir o que ele queria. E ele tomou o reino do meu parente, e ele trouxe vergonha para a minha família perdeu o privilégio, a minha família perdeu o status, a minha família perdeu os direitos que tinha, porque esse cara usurpou o reino do meu parente. Essa foi a versão dele, e ele passou anos e anos pensando nisso. Ele passa anos e anos remoendo isso. Ele passa anos e anos alimentando a história dele. Todo mundo tem uma história. Você conversa com o marido, ele te conta uma história. Você conversa com a mulher, ela conta o mesmo fato, mas é de outra maneira. Aliás, perdão. Todos nós temos uma versão da mesma história. Amém? Todos nós temos uma mesma versão. Uma mesma versão, não, já está confundindo tudo aqui. Todos nós temos uma versão da mesma história e morre aqui. Amém? E ele ficou amargurado. Quantas pessoas passam a vida se alimentando de uma amargura? Quantas pessoas passam a vida se alimentando da sua razão? Quantas pessoas passam a vida remoendo um fato? E, de repente, Simei enxerga, vislumbra a oportunidade de vomitar tudo aquilo. Quase que ele perde a cabeça. Mas ele vomitou. E ele jogou pedra, ele jogou terra, ele falou. E ele passou quase 40 anos com aquilo engasgado na garganta dele. Passou 40 anos. Ele falou: é agora. E ele solta tudo aquilo. Ele solta. Se Davi não é um homem de Deus, ele já tinha ficado sem cabeça numa hora daquela, né? Porque
aquele exército todo com Davi, o cara falou assim, ó, quer que eu passe a espada no pescoço do camarada, nós já tira o pescoço dele, tira a cabeça dele. Ele falou, não. Mas ele vomita, e vomita na hora errada. Muitas vezes, querido, se a gente guarda um sentimento tantos anos, você pode ter certeza que você vai soltar na hora errada. Se você fica guardando um sentimento dentro do seu coração, é perigoso você soltar na hora errada. E dependendo de quem for, não vai ter piedade e vai cortar o seu pescoço fora. Não é? Porque muitas vezes aquilo fica lá dentro da gente e uma hora sai e sai na hora errada e pode arrumar um grande compromisso e problema para a gente. Amém? Mas não é isso que eu quero dizer para vocês essa noite. Isso tudo é para ilustrar a situação que eu quero chegar. Davi fala assim, olha, deixa ele, se Deus mandou ele fazer isso, deixa ele fazer. Então, primeiro, muitas vezes Deus permite que algumas pessoas se levantem contra você. Ele fala assim, deixa ele, se Deus mandou ele amaldiçoar, porque tudo tem a mão de Deus. Quem aqui crê que a sua vida está na mão do Senhor e nada que acontece na sua vida é sem propósito. Tudo Deus tem um propósito na sua vida. Você crê? Porque é muito fácil nós crermos que Deus tem um propósito quando é bênção. Mas é muito difícil a gente crer que Deus tem um propósito quando o carro funde. Não é verdade? É muito fácil a gente crer que Deus tem um propósito quando nos favorece. Mas é muito complicado a gente crer que Deus tem um propósito quando a coisa não é boa para o nosso lado. Mas Davi fala assim, deixa ele, porque se Deus mandou ele amaldiçoar, quem sou eu? Deixa ele falar. Mas aí ele fala uma coisa, queridos, que é onde eu quero chegar. Ele fala assim, talvez Deus, olhando a minha situação e vendo ele me amaldiçoar, tenha misericórdia de mim e venha ao meu auxílio. Olha só, talvez Deus, vendo a minha situação e vendo ele me amaldiçoar, tenha misericórdia de mim e venha me defender. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Algumas pessoas despertam o zelo de Deus a seu favor. Algumas pessoas, quando se levantam contra você, a única coisa que elas vão conseguir é fazer com que o Espírito Santo saia em sua defesa. Você não entende isso? Que aquelas pessoas que muitas vezes você acha que está fazendo um grande mal para você, na verdade, são um instrumento de Deus para fazer com que o Espírito Santo se levante em sua defesa para te abençoar. Olha, Balaque chama Balaão. Balaque era um rei lá, não posso contar a história dele agora, não dá tempo. Chama Balaão, que era um profeta, e fala assim para Balaão, amaldiçoa o povo de Israel. Eu vou te dar dinheiro para você amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão então vai, né? Mas a hora que ele abre a boca, sai bênção. Aí vai lá, vou no outro monte lá. Quem sabe no outro monte o negócio lá faz não sei o que e tal. Amaldiçoa. Na hora que Balaão vai amaldiçoar, sai bênção. Sabe por quê, queridos? Maldição sem causa não encontra pouso. Deus te guarda e não há palavra que possa vir contra a sua vida. Deus reverte qualquer situação ao seu favor. Você me entende isso? Você me compreende que até aquilo que era para ser maldição na sua vida, Deus transforma em bênção. Até aquilo que era para ser uma profecia contra a sua vida, Deus usa aquilo para ser uma profecia ao seu favor. Você me entende? Amã e o livro de Esther talvez tinha que se chamar Mordecai. O livro de Mordecai, porque, na verdade, o grande arquiteto de tudo aquilo é Mordecai, né? Até o fato de Esther estar lá no palácio e ser rainha, na verdade, é uma obra de Mordecai.
E Mordecai é aqueles crentes turrão, né? Todo mundo se curvava diante de Amã. Mordecai não. E todo mundo se curvava diante de Amã. Mordecai não. E Amã pega ódio de Mordecai. E começa a trabalhar para matar Mordecai. E ele chega ao ponto de fazer uma forca para matar Mordecai. Mas quem morre naquela forca? O próprio Amã. Porque entenda o que eu quero dizer para vocês nesta noite. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. A palavra de Deus diz em Isaías: toda arma forjada contra ti não prosperará. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: não vai prosperar. Você é de Deus. Você está me entendendo? Que até aqueles que te amaldiçoarem, a única coisa que eles vão conseguir é fazer com que o Espírito Santo te proteja. Até aqueles que se levantarem contra você, até aquilo que eles falarem contra você, a única coisa que eles vão conseguir é fazer o Espírito Santo, despertar o zelo do Espírito Santo ao seu favor. Você me entende? Olha que coisa linda, Jesus falou assim: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. O que é bem-aventurado? É feliz, é vitorioso. Bem-aventurado é aquele que conquistou algo grande. Olha, se você for perseguido por causa da justiça, se dê como privilegiado. Porque algo grande vai acontecer com você. Queridos, entenda uma coisa: mesmo que você seja perseguido, a glória de Deus vem sobre a sua vida e Deus se levanta a seu favor. Você me entende isso? Agora, só um parênteses aqui. Bem-aventurado aquele que é perseguido por causa da justiça. Então, se você anda reto, Deus te protege. Amém? Chegou uma pessoa para mim, essas andanças da gente, né? Falou: pastor, está o bairro inteiro aqui falando de mim, pastor. Eu falei: todo mundo aqui falando de mim, falando mal de mim. Eu falei: o que estão falando? Que eu estou andando com meu parente. Que absurdo. Aí eu parei e falei: mas você não está andando com o parente não, né? Eu falei: eu estou. Mas então aí não é calúnia, não é? É fato. Aí eu estava carente, ele também. A gente ajuntou as carências. Então eles não estão mentindo, né? Então existe o que é fato e o que é calúnia, né? O que é fato é um fato. Calúnia é uma inverdade. Então, pastor, tá todo mundo me chamando de caloteiro. É fato ou calúnia? Se for fato, não é? Agora, se for uma calúnia, não é caloteiro, aí é calúnia. Amém? Então, nós temos que ser perseguidos, não é por causa da justiça, não pelos fatos. E se você for reto, Deus anda e te guarda. Amém? O que nós não podemos fazer? Preste atenção onde eu quero chegar. O tempo é precioso e o tempo passa rápido. Você não precisa passar a vida dando resposta para as pessoas. Você não precisa passar a vida respondendo às situações. Muitas vezes, em vez de trabalhar, buscar Deus, adorar, e Deus te chama para ser um adorador e louvar, muitas vezes, em vez de você gastar tempo buscando ao Senhor, estudando a palavra de Deus, louvando a Deus, abraçando as pessoas e vivendo, a gente gasta tempo tentando responder para as pessoas, tentando dar uma satisfação dos nossos atos, tentando justificar nossas atitudes. E o tempo, ele passa. E isso não traz bênção para a nossa vida. Eu quero dizer para você que você não precisa fazer isso, porque existe alguém que te guarda, que é Deus.
Existe alguém que te protege, que é Deus. Existe alguém que já se levanta para cuidar da sua vida, que é Deus. Existe alguém que trabalha por você dia e noite, que é o Espírito Santo. Você não precisa ficar preocupado em dar resposta para as pessoas, você não precisa ficar preocupado em se justificar, você não precisa ficar preocupado em se explicar. Busca ao Senhor, se preocupe em orar, se preocupe em crescer como pessoa, se preocupe em trabalhar, se preocupe em conquistar, porque Deus é o seu protetor. É Ele que te guarda na sua entrada e na sua saída. Você está me entendendo, querido? Que Davi não gastou tempo, ele não passou tempo dele ali naquela situação para responder a Simei. Ele não gastou tempo ali preocupado com Simei, em dar uma resposta para o Simei, e amargurado com Simei. Não! Ele tinha um caminho e ele continuou no caminho dele e foi seguindo o caminho dele. E o que eu quero dizer para você, você tem um caminho. Não pare neste caminho para dar satisfação para os outros. Não pare neste caminho para ficar dando explicação. Não pare o seu caminho para ficar se explicando, justificando ou respondendo às provocações. Já tem alguém que faz isso por você, que é o Espírito Santo. O teu Deus, ele tem poder de transformar tudo em bênção para a sua vida. Todas as coisas, talvez é o versículo que eu mais cito aqui, todas as coisas concorrem para o bem daquele que ama Deus. O seu trabalho é amar Deus. A gente fica preocupado em responder para as pessoas. Tudo Deus transforma. Até aquilo que podia ser ruim para você, Deus vai transformar em bênção na sua vida. Até aquilo que possam armar contra você, Deus transforma em bênção para você. Se alguém estiver armando alguma coisa contra a sua vida, Deus vai pegar aquilo, mudar aquelas circunstâncias, e aquilo vai ser uma vitória na sua vida. Quando isso não acontece? Quando a gente, em vez de buscar Deus, adorar a Deus, a gente para ficar dando satisfação para os outros e brigando com as pessoas e respondendo. Você me entende? Que a gente muitas vezes perde, não é porque Deus não tem poder na sua vida, é porque você para ficar dando explicação para os outros, brigando com os outros, dando resposta. E se você deixa de buscar o Senhor, qual é o seu trabalho? Buscar Deus. Caminhar com o Senhor, orar. A sua retaguarda, Deus te guarda. Tudo o que acontecer na sua vida, Deus estará te guardando. E você não precisa ter preocupação com isso. Se assim como Davi, você estiver caminhando e alguém vai jogando pedra, isso acontece muitas vezes na vida, faça como Davi. Talvez Deus vai usar isso para ter misericórdia de mim e trabalhar ao meu favor. Amém? Eu gostaria que nós vamos orar agora. Eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus. Eu quero que você coloque a sua caminhada. Aonde você quer chegar? O que você tem feito da sua vida? Quanto tempo você está gastando, de repente, para dar resposta para as pessoas? Quanto tempo você está gastando remoendo situações que não vão mudar nada? Eu quero que você ore e coloque a sua vida diante de Deus e fale: Senhor, eu quero caminhar, eu quero conquistar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Sabe quem trabalha na sua retaguarda? O Espírito Santo. E se você deixar tudo aquilo que talvez se levantar contra você, Deus vai transformar em bênção ao seu favor. Amém?